Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, podem ficar à vontade. E hoje nós temos uma aula sobre o trabalho infantil na Revolução Industrial. Fiquem ligados, logo depois do break. Vamos lá. Antes, vamos fazer uma breve análise sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela iniciou-se lá pela metade do século XVIII, na Inglaterra, o que tornou o sistema de produção, os métodos de produção mais eficiente e ocasionou uma verdadeira mudança no sistema social. Inglaterra. Qualquer que tenha sido a razão desse avanço britânico, como diz nosso amigo Hobsbawm, ele deveu-se à superioridade tecnológica e também científica, além também das condições mais adequadas no desenvolvimento do sistema fabril que estavam presentes nesse país, nessa região. A característica da Revolução Industrial na Inglaterra mostra que esse sistema fabril, em sua organização em grande escala e na divisão de trabalho, representou um aumento tremendo na produção. Huberman faz essa análise sobre esse ritmo intenso da saída de mercadorias para o mercado interno e externo. Uma ressalva sobre esse mercado interno é que a população inglesa ela aumentou devido a esse modo de produção. E o que eles queriam com essa saída, esse ritmo intenso de saída da mercadoria para o mercado? Porque era a melhor forma de gerenciamento do capital. Para muitos teóricos, como Hobsbawm, a Revolução Industrial foi o marco mais importante na história mundial. E o século XVIII ele foi marcado por esse salto tecnológico nas indústrias, no transporte e nas máquinas. Especialmente a máquina a vapor que fazia esse transporte de mercadorias pelas ferrovias. As transformações que essa revolução causou foram profundas, pois alteraram as condições de vida do trabalhador braçal e proporcionaram um ritmo intenso na criação, no crescimento de cidades na região devido ao deslocamento da população da zona rural para a zona urbana. Nesse ponto dessa alteração na condição de vida do trabalhador, que vamos falar sobre essa exploração da mão de obra. Thompson, ele analisa que esse sistema fabril, esse empreendimento do sistema fabril, ele proporcionou um enriquecimento do industrial e a exploração da mão de obra, porque contribuiu tanto para essa exploração como para a coesão social e cultural do trabalhador. O mercado de trabalho, ele absorvia toda a mão de obra disponível, inclusive de mulheres e crianças. Chegamos ao personagem da nossa aula de hoje sobre essa exploração do trabalho infantil na Revolução Industrial. O trabalho infantil ele não foi uma criação da Revolução Industrial, mas esta proporcionou condições para que a exploração dessa mão de obra tornasse mais intensa. Alvin ele analisa uma das concepções feita no período fabril, de que as crianças pobres deveriam trabalhar porque o trabalho protegeria estas da criminalidade e da marginalidade, porque sendo que o espaço fabril era o oposto do espaço de rua. Além disso, serviria era visto como um tipo de escola, pois proporcionaria uma disciplina na forma humana. As crianças eram utilizadas nas minas de carvão,
nas fábricas, sendo que muitas delas morriam devido ao excesso de trabalho, devido à insalubridade do ambiente e da desnutrição, principalmente, porque com a intensificação da mão de obra na produção capitalista, levava essas crianças à exaustão, pois elas trabalhavam de até 18 horas diárias, sem uma alimentação adequada. As fábricas eram como uma espécie de correção para crianças indigentes também, né? Eram tido assim. E outra forma fácil de inserir essa mão de obra no sistema de produção era através das paróquias. Os paroquianos tinham em seus lares crianças retiradas da rua ou de famílias que passavam pela extrema pobreza, e isso chamava a atenção dos fabricantes. Ao serem cedidas para estes empregadores, era feito um tipo de acordo entre os paroquianos e os industriais, que eles tinham que se comprometer em cuidar dessas crianças, em alimentá-las, em educá-las. Porém, esse acordo não era cumprido por estes fabricantes. A partir do momento que estas crianças estavam sobre os poderes desses patrões, eram confinados nas fábricas e isolados da sociedade. Ficavam apenas à mercê do arbítrio deles. Nesse período, as torturas e maus-tratos que essas crianças passavam eram por coisas irrelevantes, como, por exemplo, assobiar, conversar, chegar atrasado ou dormir, né, pelas horas exaustivas. Essas punições variavam de socos a açoites. Arruda, ele traz uma análise sobre esses acidentes que eram comuns entre essas crianças, porque elas ficavam intermináveis horas em cima das máquinas e muitas vezes o seu tamanho não era propício para a máquina que ele estava coordenando. E por isso sofriam muitos acidentes, muitas mutilações nas embreagens, né, dessas máquinas. E o pior de tudo é que não havia uma indenização, né, para estas crianças, nem para a família. E foram inúmeros casos dessas mutilações graves, né, que levaram à morte de vários inocentes. O ritmo que essas fábricas impunham era mais intenso e a disciplina de trabalho também era mais rígida do que a das oficinas manufatureiras. As crianças geralmente sofriam acidentes provocados por essas máquinas, porque elas lidavam com máquinas acima do peso, acima da altura e, consequentemente, também chegavam até morrer. A exploração do trabalho infantil, ao lado do trabalho das mulheres, se tornaram a mão de obra preferida dos empregadores, pois os seus salários eram considerados, os salários que eram considerados a eles, era bem inferior ao de um homem adulto. Essas crianças tiveram seu processo de desenvolvimento interrompido, pois as condições que o capitalismo gerou transformou estes seres em pequenos adultos precoces e destituiu eles de suas relações familiares e de seus sonhos. E eu posso dizer aqui que o trabalho infantil foi uma das crueldades mais marcantes da Revolução Industrial e que seus resquícios ainda permeiam em nosso meio, mas que fique lembrado que trabalho infantil é crime.